estudantes do segundo ano! Tudo bem com vocês? Estão prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Hoje, aula 98. Eu sou a professora Daiane. Vamos lembrar daqueles combinados importantes para o nosso bem-estar? Olhem lá! Lave as mãos, use máscara e mantenha a distância. Na aula de hoje, vamos usar os seguintes materiais: caderno, lápis, borracha, apontador, lápis de cor. Na nossa aula, vamos no início fazer o cabeçalho, relembrar a aula passada, fazer a leitura de um texto e as nossas atividades. Então agora você vai pegar o seu caderno e vai fazer o registro da data, do seu nome completo e escrever aula 98, segundo ano LP, que significa língua portuguesa. Nós já voltamos.
Vocês lembram qual foi o tema da nossa aula? Na aula passada, vimos as bolinhas de gude e lemos também o texto Regra de jogo, bolinhas de gude. Toda regra de jogo possui algumas características que são essenciais para que se possa entender qual é o objetivo do jogo, como jogar, onde jogar. Então agora a professora trouxe para vocês a regra de jogo bolinhas de gude que nós já tínhamos lido na outra aula. Agora nós vamos ler com calma cada parte da regra do jogo. E enquanto a professora vai fazendo a leitura, vocês vão anotando no caderno essas partes principais. Vamos lá? Vamos iniciar nossa leitura. Regra de jogo bolinhas de gude. Esse é o nome do nosso jogo. Bolinhas de gude. Você registra aí no seu caderno nome do jogo, que é um dos elementos da nossa regra. Vamos seguir. Participantes. 2 jogadores ou mais. Então aqui nós temos o número de participantes, que também é um elemento muito importante na nossa regra. Eu vou dar um tempinho para você registrar aí no seu caderno. Nome do jogo e número de participantes. Olhem lá. Nome do jogo e número de participantes.
lá. Onde jogar? É um outro elemento da nossa regra do jogo. O chão de terra ou areia é o ideal, já que algumas modalidades pedem pequenos buracos no caminho. Então, nós vimos na aula passada que existem vários locais que nós podemos jogar a bolinha de gude. Dá para jogar em terrenos asfaltados e pisos, marcando a arena com um giz ou barbante. Mas isso implica em fazer adaptações nas fases que envolvem buracos, como substituí-los por círculos ou triângulos. Materiais. Então vamos lá, mais um elemento importante na nossa regra do jogo. Bolinhas de gude, giz ou barbante. Lembrando que esses elementos são opcionais. Esses materiais são opcionais. Você pode escolher diferentes materiais para fazer o seu jogo de bolinhas de gude. Observação. Cada jogador traz de sua casa sua coleção de bolinhas, que pode crescer ou diminuir, dependendo do seu desempenho em jogo e das regras acordadas. No início, existem bolas de tamanhos e cores diferentes, algumas de uma cor só e outras com detalhes internos chamados de olho de gato. Todas elas funcionam do mesmo jeito. Objetivo. Então, escrevam aí, outro elemento da nossa regra do jogo, o objetivo. Existem vários jeitos diferentes de jogar, mas a base de todos é, com um impulso do polegar, tentar acertar as bolinhas dispostas nas áreas delimitadas, linhas, círculos, buracos, e nas bolinhas dos adversários, podendo conquistá-las para si ou não. Depende se os participantes combinaram de jogar para valer, ou seja, concordando em perder as bolinhas, se for o caso. A ganha. Ou se no fim do jogo, cada um volta para casa com as mesmas bolinhas que levou. Há brinques. As jogadas podem ser feitas de perto, de longe, de uma só vez ou aos petelecos. Eu vou dar um tempinho para você terminar o registro dessas etapas da regra do jogo. Então vamos lá. Você vai registrar onde jogar, materiais e objetivo.
Então, vimos que existem duas maneiras de se jogar a bolinha de gude. Vamos acompanhar no texto. Duas maneiras populares de brincar com bolinhas de gude. A primeira, triângulo. Então, esta é a primeira modalidade da nossa regra do jogo. Desenhe um triângulo no chão e coloque 3 bolinhas de cada jogador dentro. Os jogadores têm o objetivo de matar as bolinhas do adversário, tentando tirá-las de dentro do espaço delimitado, usando uma das suas para tecar, acertar de leve as do outro e tirá-las do espaço. A bolinha que ele jogar não pode ficar dentro do triângulo, senão ele perde a vez. Ganha quem conquistar o maior número de bolinhas. Então, esta foi a primeira modalidade da nossa regra do jogo. Então, vamos lá. A segunda modalidade da nossa regra do jogo é a loca. Então, loca, segunda modalidade da regra de jogo, bolinhas de gude. Faça um buraco no chão. Dê uma distância de aproximadamente 3 passos largos. Cada jogador deve tentar enlocar a bolinha, acertá-la no buraco. Quem conseguir, ganha uma bolinha de cada jogador. Quem errar, vai para o fim da fila.
Ganha o jogo quem conquistar mais bolinhas adversárias. Então, esse texto foi tirado do site SlideShare. Então, esta é a fonte do nosso texto regra de jogo Bolinhas de Gude. Então, agora você vai registrar no seu caderno a primeira modalidade, a segunda modalidade e fonte. E nós já voltamos. Vocês lembram quais são os tipos de bolinhas de gude que nós vimos na última aula? Nós temos a bolinha tradicional, a bolinha alpaca, a bolinha leitosa, olho de gato ou carambola,
o buticão e aço. Hoje eu trouxe aqui algumas bolinhas para mostrar. Então, olha aqui. Esta bolinha eu ganhei dos meus pais quando eu era criança. Era um buticão. Esta bolinha é outro buticão. Ela é um pouco menor do que a nossa primeira bolinha. E além delas, nós temos aqui também as bolinhas tradicionais. Olhem lá. Temos as bolinhas leitosas. Vamos pôr as leitosas aqui, elas são um pouquinho menores que as bolinhas tradicionais. Temos as bolinhas de aço. Tem uma bolinha de aço pequena e outra um pouquinho maior. Temos a carambola. Olha lá, ó. Essa carambola aqui é a mesma cor da carambola que revelou o tema da nossa aula. E temos outras bolinhas de gude de diversas cores, com diferentes detalhes. Olhem lá. Temos esse que é um outro buticão, que ele é metalizado. E você em casa? Você tem bolinhas de gude? Depois que terminar a nossa aula, você pode convidar um amiguinho ou um colega para brincar de bolinhas de gude. Mas lembre-se, sempre acordando as regras antes de iniciar o jogo. Lembre-se, antes de começar o jogo, você pode combinar há brinques, que cada um brinca com as suas bolinhas e depois leva para casa as que já possuiu, ou há ganhes. Só que daí, aquele que ganhar o jogo leva para casa as bolinhas do colega. Agora, nós vamos ver uma outra regra de jogo. Esta regra é do jogo de amarelinha. Será que você já brincou de amarelinha? Eu acredito que sim. Vamos ver? Material: giz ou carvão e uma pedrinha ou tampinha para cada jogador. Como jogar? Desenhe quadrados grandes com números no chão. Jogue a pedra no quadrado número 1. Se não conseguir, você perde a vez para a pessoa seguinte. Pule pelos quadrados, passando por cima do que tem a pedra. Quando chegar no último número, vire-se, volte pulando na ordem contrária. Quando estiver no quadrado anterior ao que está com a pedra, incline-se e pegue a pedra. Depois, pule por cima desse quadrado e termine. Se você completou a amarelinha com a pedra no quadrado 1, sem perder a vez, jogue a pedra no quadrado 2 e assim por diante. Objetivo: a primeira pessoa que completar a amarelinha com a pedra em cada quadrado ganha o jogo. Esta também é uma regra de jogo. E como a regra da bolinha de gude, ela também possui o nome do jogo. Qual era o nome desse jogo? Amarelinha. A regra de jogo amarelinha traz o material que pode ser utilizado. Na nossa regra de jogo bolinhas de gude, também traz os materiais que podem ser utilizados. Como jogar? Na amarelinha, ele traz o elemento como jogar. Aqui na nossa regra de jogo, ele também diz como podemos jogar. Essa informação está aqui, nas maneiras em que nós podemos jogar bolinhas de gude. Ela está escrita de uma forma diferente, mas ela também nos mostra como jogar.
objetivo. Na amarelinha, nós temos o objetivo. Na regra de jogo, nós temos o objetivo do jogo? Sim, né? Aqui, na regra de jogo Bolinhas de Gude, ele também nos traz o objetivo. Cada autor escreveu a regra de jogo de uma maneira diferente. Porém, as regras de jogo, tanto a regra de jogo Bolinhas de Gude como a nossa regra da amarelinha, possuem elementos que caracterizam como gênero regra de jogo. Vamos então fazer a leitura de outra regra de jogo. Acompanhe lá. A regra de jogo, jogo da velha. Número de participantes, 2 jogadores. Material, papel para o tabuleiro, lápis ou caneta. Como jogar? Cada participante escolhe o símbolo que quer jogar. Normalmente, são usadas as letras X e O. O tabuleiro pode ser desenhado com 3 linhas e 3 colunas. Os espaços em branco dessas linhas e colunas serão preenchidos com os símbolos escolhidos, cada um na sua vez, acordados antecipadamente. Objetivo: preencher as linhas diagonais ou as horizontais ou as verticais com o mesmo símbolo, X ou O, e pedir que o seu adversário faça isso antes de você. O jogo da velha traz o nome do jogo, jogo da velha, o número de participantes, material, como jogar e o objetivo do jogo. Vamos agora para o nosso quiz? Então vamos para a primeira pergunta do nosso quiz. Qual a finalidade dos textos? Dentro deste primeiro envelope, eu tenho a resposta para essa questão. Vamos ver qual serão as nossas opções? A finalidade dos textos é convidar, ensinar ou divertir. Qual é a finalidade do texto regra de jogo? Então, você de casa já sabe qual é a resposta para a nossa questão? Vamos ver? Olhem lá. Qual é a finalidade dos textos? A finalidade dos textos é ensinar. Então, a resposta para a nossa questão é ensinar. Ensinar a regra do jogo. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais os itens que podemos encontrar na regra de um jogo? Ingredientes, como jogar e objetivos? Será que temos esses itens na regra de um jogo? Materiais, como jogar e objetivos? Será que são esses os itens na regra de um jogo? Ou será materiais, como jogar e assinatura? Dentro do segundo envelope, nós temos a resposta para essa pergunta. Você aí de casa já sabe qual será a resposta certa?
então qual será a resposta certa da nossa questão? Os itens da regra de um jogo são materiais, como jogar e objetivos. Então, vamos marcar aqui a segunda opção. Materiais, como jogar e objetivos. A nossa próxima questão. Loca e triângulo são modalidades de qual regra de jogo? Lembram? Loca e triângulo? Modalidades de qual regra de jogo? Da amarelinha? Será do jogo da velha? Ou bolinhas de gude? Qual será a regra de jogo que traz essas duas modalidades? Loca e triângulo. Vamos ver qual é a resposta certa. Vamos abrir o nosso terceiro envelope. Então, a resposta certa, loca e triângulo, são modalidades da regra de jogo, bolinhas de gude. Então, no nosso slide, a terceira opção, bolinhas de gude. E você em casa, acertou todas as questões? Ah, eu acredito que sim, né? Vamos então ver quais as palavras do nosso alfabeto? Hoje, para o nosso alfabeto, nós temos a palavra loca e o triângulo, que são as modalidades da regra de jogo bolinhas de gude. Vamos ver? Loca escrita com letra de imprensa maiúscula, loca escrita com letra de imprensa minúscula e loca escrita com letra cursiva. E aqui o triângulo, escrito com letra de imprensa maiúscula, triângulo, escrito com letra de imprensa minúscula e letra cursiva. Olhem lá, a loca, aqui nós trouxemos a imagem da loca feita na areia, na terra ou na areia. E aqui o triângulo. Vocês lembram que o triângulo também é um tipo de arena da nossa regra do jogo, bolinhas de gude? Esse triângulo está desenhado com giz na calçada, mas você também pode utilizar diferentes materiais para desenhar o seu triângulo para fazer o jogo. Vamos então agora colocar a loca e o triângulo no nosso alfabeto? Vamos então colocar as palavras loca e triângulo no nosso alfabeto? Acompanhe comigo. Letra A, araucária. Letra B, bolinhas de gude. Letra C, cartão. Letra D, diagonal. Letra E, de Elisa. Letra F, de frutas. Letra G, gambá. H, de humanos. I, insetos. J, de jarra. Letra K, letra L, de loca. Vamos colocar a nossa palavrinha loca
na letra L. Olhem lá. Letra M de memória. Letra N de notícia. Letra O de Olimpíadas. Letra P de papagaio. Q de quadra. R de Rio de Janeiro. S de sementes. Letra T de tabuleiro. Hoje nós vamos retirar o tabuleiro que estava como referência na letra T. Nós vamos guardar a palavra tabuleiro e colocar o triângulo que nós trabalhamos em nossa aula. Triângulo, letra T. Letra U de umbu. Letra V, W, X, Y e letra Z de zoológico. Hoje encerramos a nossa aula. Fiquem bem e até a próxima aula!